Antes de a gente começar, eu gostaria só de dar alguns avisos. Primeiro, vocês talvez tenham reparado que lá fora já tem um pequeno guia com a programação do ano e, em particular, vocês podem ver que na semana que vem nós temos o professor Vanderlei Panhato, do Instituto de Física de São Carlos, que vai falar sobre tirando as medidas do mundo. Bom, hoje eu tenho o prazer, a honra de apresentar para vocês o nosso palestrante, o Dr. Gilberto Medeiros, que tem uma carreira científica já bastante sólida, com inúmeras publicações em revistas extremamente importantes, as mais importantes que a gente conhece, Physical Letters, Review, Applied Physics Letters, Nature, Science, etc. O Gilberto, ele fez a formação dele no Brasil. Ele fez graduação, mestrado, doutorado na FMG, em Belo Horizonte. Depois disso, ele fez um pós-doutorado, não sei se eu deveria dizer as datas, na HP, nos Estados Unidos. Ele foi absorvido no Laboratório Nacional de Síncroton, onde ele é pesquisador, e continua uma interação com a HP. No último ano, ele passou 8 meses lá na HP, e sempre ele tem muito sucesso lá. Quando ele esteve lá nesse último ano, eles fizeram um levantamento dos pesquisadores que passaram por lá com maior impacto na literatura, maior número de citações de outros autores, e o Gilberto está na lista dos 10 mais citados, se não menos do que isso. Eu vou fazer um pequeno pedido de desculpas em nome dos organizadores. Nas primeiras versões, inclusive no Difusp, saiu que o Gilberto é do Síncroton e da Unicamp. Ele não é da Unicamp, ele é apenas do Síncroton, embora é evidente, né, que a Unicamp adoraria contar com alguém como ele nos seus quadros. Qualquer instituição que se preze adoraria contar com alguém como o Gilberto nos seus quadros, tentar atraí-lo para aquela instituição. O Gilberto trabalha com física de estado sólido. Ele trabalha principalmente com o que se chama pontos quânticos, que na prática são simuladores de átomos, né, ou se quiserem, átomos artificiais. E então o tópico do convite dele de hoje é a construção da teoria atômica de átomos assólidos, a gente poderia dizer de átomos assólidos e de volta a átomos, né, agora artificiais, ou se quiserem também, a construção da teoria atômica, como o Gilberto vai comentar para a gente, hoje em dia é a construção de átomos. Né? Nós construímos átomos artificiais no laboratório. Então, pela grande satisfação, eu vou apresentar a vocês Gilberto Medeiros. Ao Paulo por esse convite e pelas palavras de apresentação ao caminho. Realmente fico lisonjeado. Quando eu aceitei a fazer esse colóquio, eu não sabia que ia dar tanto trabalho. Por outro lado, eu também não imaginava que ia ser tão interessante rever tudo que a gente vai aprendendo e vai usando e às vezes esquece quando aprendeu. E às vezes esquece que aprendeu, e o que é interessante é a gente sempre relembrar que você aprende novamente uma série de outras coisas. Talvez a mais importante que eu tenha aprendido na preparação desse meu seminário de hoje é um pouco as razões pelas quais eu faço o que eu faço hoje. Eu tomo como a história de como você faz a programação, para você você se sente estimulado realmente a trabalhar. Foi isso que realmente me trouxe para essa área. E eu fiz engenharia, mas terminei engenharia e já fui logo para a física. E essas razões vão ficar claras, eu espero, durante a minha apresentação. Aqui meus meios de contato, qualquer pergunta que tiver, eu estou à disposição. Eu acho que uma das coisas talvez mais fascinantes que aconteceu no último século realmente foi essa transição de válvulas para transistores. Apesar de válvulas serem extremamente ineficientes, elas ainda têm algumas vantagens. A maior
talvez seja os audiófilos que gostam de ouvir música com uma qualidade melhor. Ainda nesse sentido, amplificadores a válvula ainda superam os transitores. Em tudo mais, qualquer outra aplicação que se pensar que você vai chavear um sinal elétrico, amplificar, transistores têm uma performance muito superior. O que é impressionante, digamos aqui nesses 60 anos, aqui é um produto de 2002, mas não interessa. Se você errar aqui uma ordem de magnitude, ainda é algo impressionante. O que aconteceu? Você diminui o volume, digamos, do seu aparato que vai fazer operações em 10 a 8, 10 a cada 8, aumenta na eficiência de consumo da ordem de 10 a 8, e a capacidade computacional aumenta em 10 a 13. Então é realmente algo espetacular. E a maneira que esse trajeto foi feito, se utilizou muito de diversos experimentos e a maior parte deles não era entendida quando eles foram realizados. Aliás, vários deles, principalmente todos que dizem respeito à questão de engenharia de materiais. O entendimento só veio 30 anos depois ou até mais, até hoje. Esse tempo entendido de uma coisa. Então, essa lista aqui não é para que vocês lembrem, se tem um resumo da minha apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre átomos, certo? As primeiras experiências para determinar o que era um composto, então, descoberta de elétron, depois a explicação de como que era o núcleo de um átomo, que era um modelo de química que se considerava ou não. Depois o modelo de Boston, como que explica quais são os níveis de energia dentro de um átomo. E finalmente um outro experimento que demonstra independente, que é muito parecido com os tipos de experimentos que a gente faz hoje, esse experimento de Frankfurt. Eu vou mostrar um exemplo de como que a gente faz o experimento praticamente idêntico. Só que em vez de usar os átomos naturais, a gente usa, como o Paulo mencionou, os átomos artificiais. Também a gente vê algumas inconsistências, que essa teoria, apesar de fazer muito sentido, havia problemas que não conseguiam se resolver depois quando se descobriu o spin do elétron. Aí sim conseguiu se resolver a maior parte dos problemas. E depois tem todos os primeiros experimentos produzidos em sólidos. Então, a história que eu vou tentar contar tem uma história paralela dos átomos e dos sólidos. No caso dos sólidos, tem uma série de experimentos e dispositivos que começam no fim dos anos 1800, 1889, quando começaram a fazer os primeiros certificadores. Talvez essa parte, a parte de sólido, tenha um pouco um lado que é um pouco triste, digamos assim, que é que a maior parte das motivações, infelizmente, foram motivadas pela guerra. Não motivadas, mas não uma vantagem competitiva que significaria vida ou morte, literalmente. Então, tem uma série de eventos históricos. Para quem quiser, depois eu posso passar essa apresentação. Muito bem. Então, deixa eu começar fazendo o primeiro experimento. O primeiro experimento, alguns de vocês, ou todos vocês, veem todo dia, que é simplesmente o tubo de raios católicos. Em breve isso vai acabar, porque não vai ter mais uma televisão que utilize tanto, digamos, energia para poder você gerar uma imagem. Certamente esse aí deve ser o último exemplo de uma válvula, digamos assim, em operação, que deve ser extinto em breve. Mas o que era preciso para o Thomson fazer esse experimento? Ele precisava, em primeiro lugar, fazer uma câmara de vácuo, no caso ele pegava um ampola de vidro, colocou um material fosforescente, no qual, com o impacto de um elétron, ele não sabia ainda o que era, mas quando o elétron incidia, gerava luz, uniforme, ele poderia detectar, e tinha um potencial que ele acelerava e um potencial para poder defletir. Então, basicamente, essa é a sua televisão. E tem ainda um outro detalhe muito importante, que é um filamento aquecido. Você pega um filamento, geralmente tungstênio, coloca alguns outros sabores, por exemplo, óleo ou outra coisa, e isso faz com que os elétrons saiam mais fácil. Esquenta e o elétron sai. Certo? Então a ideia era essa. Mas ele não sabia disso. E ao final da experiência dele, ele conseguiu determinar a razão entre a carga e a massa. E, nas palavras dele, era algo tão pequeno que
pensar em alguma coisa, alguma utilização do elétron que não fosse dentro do laboratório. Isso pode ver a história dele nos sites do Instituto Americano. Muito bem, depois um aluno dele, que era o Rutherford, quis começar a fazer algumas experiências que eram com núcleos de átomos. E a partícula que ele utilizou, no caso, eram partículas alfa, que naturalmente átomos de hélio, só que você tira todos os dois elétrons dele e atira aqui. E essa é a sua partícula que você vai utilizar para, por exemplo, mapear esses núcleos, ou seja, o óptico, mapear os átomos. O modelo de Thomson, que tinha descoberto a elétron, ele dizia o seguinte: ele dizia que você tem uma questão de pontinho de massas ou alguma coisa assim, onde a carga se encontra uniformemente distribuída. Então você passa as partículas alfa, nada ou pouca definitiva. Aí o que aconteceu no caso? O Rutherford, ele na realidade não fazia o experimento dele mesmo, tinham pessoas que auxiliavam ele no experimento. E aí o experimento aqui, esse aqui é o artigo original, mas tem um caso que eles contam durante o experimento, que foi o seguinte: eram duas pessoas que estavam fazendo o experimento para ele. Um era um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação. E aí o mentor desse aluno, que trabalhava com o Rutherford, falou assim: bom, tem um rapaz lá que, não sei, ele está tão motivado, está trabalhando, está gostando muito. O que eu posso fazer? Eu acho que está na hora dele ter um projeto só dele. Ele falou: então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o ângulo no qual a gente está observando essas partículas. Então o projeto dele era justamente esse, o projeto de iniciação científica da época, era justamente olhar em ângulos maiores. E foi aí que então conseguiu ver justamente demonstrar que o núcleo era composto de uma partícula bem pequena e concentrada no mesmo modelo de pontinho de ameixa, de passos. Então, na realidade, quem fez esse mesmo trabalho foi o aluno de iniciação científica. Muito bem. Uma vez de posse, já que você tem um núcleo e um elétron, aí tinham vários. Era uma enormidade de experiências e programas que surgiam na época, e um deles era entender, quando você citava um átomo, você via várias linhas. Certo? Isso aqui tem vários desdobramentos, como por exemplo, você determinar a temperatura de estrela, você pode medir algumas dessas transições ou não, dependendo da temperatura. Então tinha uma série de implicações fazer o entendimento de como que se davam essas transições. E uma das coisas que se observava, como vocês podem ver aqui, é que o espectro de emissão era disperso. Certo? E tinha uma regra que o Bohr tinha colocado, que era uma equação, digamos assim, bastante simples, que ele conseguia determinar quais eram as energias nas quais havia essas transições. E o modelo dele tinha, então, dois pressupostos. Um era, vamos dizer assim, um modelo planetário, onde você tinha esses elétrons que estavam em órbitas quantizadas, certo? Então, o momento era quantizado e energia também. Então, dessa forma, você tinha que dividir os sistemas. E outra coisa que acontecia é que nessa órbita dele circular, ele não perdia energia. Bom, eu tenho que dizer que, onde eu trabalho hoje, a gente tem elétrons que andam em órbita, e a gente sabe que se eles estão andando em órbita, eles perdem energia, gerando radiação. Porque cada vez que ele faz uma curva, ele gera. Esse é o princípio básico de funcionamento do anel de luz, que é o que a gente tem lá no nosso vídeo. Então, esse pressuposto de cara já era algo errado, mas era o que tinha na época, eles não conseguiam explicar muito bem. E foi isso que aconteceu nessa época. Então, depois, o que aconteceu? Para dar mais suporte, mais apoio a essa teoria, esse experimento de Kurtz, que posteriormente foi o prêmio Nobel, que era a determinação desses estados implicados. É um experimento muito simples. O que você tem? No caso, você tem aqui um vapor de átomos, e aí você tem dois eletrodos,
e aí você passa uma corrente elétrica, e toda vez que você encontra o estado disponível, vamos dizer assim, você tem um aumento da corrente que cessa abruptamente quando você aumenta a tensão abusada. Isso aqui foi associado, então, à existência desses estados dispersos. Posteriormente, na representação, vou demonstrar um exemplo desse aqui, só que não utilizando isso. Muito bem. Continuando nessa série de experimentos, um outro experimento que foi muito importante era a demonstração de que o elétron tinha uma natureza ondulatória. Em outras palavras, ele sempre, Thomson, na realidade, quando ele fez aquele experimento, ele demonstrou que era uma partícula. Mas, na realidade, teve outros desse inverno, em 1925, quiseram testar se você podia, vamos dizer, você conseguiria verificar se essa partícula tinha também uma natureza na área ondulatória. E essa hipótese, que era a hipótese de Bernoulli, dizia isso. Dizia que você pode associar um caráter ondulatório à partícula. Então a experiência é uma experiência que, em princípio, deveria ser relativamente simples, que é um experimento de difração. O experimento de difração basicamente vai demonstrar se a partícula em questão é ou não uma onda. Né? Então, o que eles utilizaram, aproveitando um tubo de raios catódicos, por exemplo, um feixe de elétrons, eles distribuíram esse feixe em cima de um feixe, em cima de uma película bastante fina. E no caso, é uma película de níquel. E o que eles queriam observar era se você tem pequenos domínios cristalinos, e aqui eu tenho que introduzir esse conceito, o cristal é um arranjo ordenado de átomos. Então a ideia era a seguinte, eles primeiramente fizeram uma experiência com raio-x, e obtiveram esse padrão de difração, e depois pegaram elétrons e fizeram passar por essa fina película. E a ideia era saber se você tinha o mesmo padrão de difração ou não. Eles selecionaram determinada energia, e com isso passaram, e aqui nessa tela aqui também fluorescente, você conseguia gravar esse padrão de difração. Enfim, quando eles fizeram esse experimento, demonstraram também que a natureza do elétron tinha esse caráter ondulatório. Isso aqui já começava a ajudar a responder as perguntas, por exemplo, que o elétron não cai, não colide com um núcleo, que obviamente tinha esse problema da pergunta. Muito bem. Aí eu estou dando um salto aqui grande, que foi o seguinte. Houve então, nesse meio tempo, em torno de 1925 até 1950, Schrödinger foi quem escreveu, ele propôs uma equação fenomenológica que poderia descrever esse comportamento ondulatório, e que é a chamada equação de Schrödinger. E aplicando ela, utilizando o potencial atrativo por exemplo, de um núcleo de um átomo de hidrogênio, conseguia prever todos os estados, por exemplo, átomos de hidrogênio, e esses aqui seriam os orbitais atômicos, aqui, com alguns números quaisquer. Então tudo parecia bem resolvido até essa época, mas na realidade, veja que aqui a gente está pensando na realidade em 3 graus de liberdade, certo? A posição x, y, z, na realidade. E o mundo quântico é um pouco mais complexo que isso. Então já existia essa inconsistência, que era o efeito Zinho. O que era o efeito Zinho? Muito bem. Desse lado de cá a gente tem os níveis, cada um desses níveis atômicos, que por exemplo a gente precisa observar. E o que o Zinho fez, esse aqui é um artigo que ele publicou na época, em 1897, era algo que ele não entendia muito bem, que era o seguinte, quando você coloca esse átomo sobre a ação magnética, essas linhas que você observava aqui se desdobram em outras. E quando você fazia um espectro, você então poderia ver várias outras transições aqui. Então, em vez de você ter uma linha apenas, você poderia ver outras, um conjunto de outras linhas. É claro que não pode ser qualquer transição, algumas transições são permitidas, outras não. No final, vai chegar no final da apresentação, vou dar um exemplo de um experimento no qual a gente consegue observar regras de transição em átomos, em outros grupos.
basicamente isso havia essa inconsistência. O que é que o campo magnético fazia? Aí aconteceu um experimento muito interessante, que era o experimento de Stern-Gerlach. E, assim, digamos que das pessoas que fazem mecânica quântica, geralmente tem dois experimentos que são preferidos. Um é o experimento de Young, que você demonstra o padrão de interferência, e o outro é o experimento de Stern-Gerlach. Esse é o meu preferido, digamos assim. Então, o que é a teoria clássica dizia? Antes de eu dizer, entrar em detalhes, deixa eu descrever um pouco mais como que era o experimento. O experimento consistia de você ter um forno, no qual você tinha átomos, no caso eram átomos de prata, então você tinha um pedaço de prata que você aquecia em torno de 1000 graus, e eles fizeram experiências demoradas para poder determinar qual que era a velocidade desses átomos, que eram da ordem de 600 metros. Então eles fizeram uma preparação dessa medida que foi bastante demorada. Acho que o experimento como um todo durou alguns anos. Saiu um artigo recente, em 2003, na Physics, que é muito interessante, que conta toda a história. Eu vou mencionar alguns fatos aqui na minha próxima transparente, mas a história desse experimento é uma história muito interessante. Mas enfim, o que ocorre é o seguinte: você tem essa fonte de átomos de prata, e você, vamos dizer, emite esses átomos, você tem um feixe desses átomos que passam por esse campo magnético, e você norte, tudo meio que se faz fazer essas peças polares de tal forma que você consiga um gradiente de campo bastante elevado. Então a ideia era você medir o momento magnético de átomos. Aqui nesse momento ele não havia sido feito, e até 1927 não tinha sido feito a conexão com o elétrico. Mas a previsão clássica era essa: você tinha que ter uma faixa contínua vamos dizer assim, de depósito no seu detetor. O detetor, na prática, é bastante interessante essa história, é um pedaço de vidro. E o que você coloca são átomos que vão ser colocados aqui, átomos de prata. Então, a previsão clássica tinha de ser uma distribuição uniforme, e depois deles de trabalharem muitos anos, eles conseguiram ver que, na realidade, o feixe se dividia em dois. E o impacto na época foi muito grande, porque vamos dizer assim, foi algo que deixou todas as pessoas perplexas, porque não conseguiam entender o porquê dessa separação, e que inicialmente foi associado ao momento magnético, momento angular orbital dos elétrons que estão girando em torno do átomo, que vão dar o que vai dar então o momento magnético. Aí o que ocorre é o seguinte: o experimento foi certo, só que a interpretação foi errada. Esse aqui é o Stern, então o que ele fazia? Ele dava uma olhada nessa lâmina de vidro, mas aqui está difícil de ver, mas uma parte fundamental do experimento era um charuto de má qualidade que ele tinha. E funcionava da seguinte forma: ficava a fumaça do charuto, ele pegava todas essas chapas, essa é uma delas, que havia um depósito de prata. Só que é o seguinte: se você coloca pouco, você pode fazer essa experiência, se você depositar uma pequena quantidade de prata em um pedaço disso, você não consegue ver muito bem. Isso aqui é da ordem de 1 milímetro. Então, o que acontecia? O charuto, como era de baixa qualidade, tinha um alto conteúdo de enxofre, e o enxofre reagia com a prata, e aí ficava preto. E aí você conseguia melhorar o contraste. Então, se não fumar charuto de má qualidade, eu não poderia fazer esse experimento de maneira bem discutido. E a razão pela qual o charuto era de má qualidade é que ele era um professor assistente. Então isso, no caso, auxiliou. Então, ele conseguiu ver, e se você jogar, por exemplo, um enxofre em cima da prata, fica bem preto. Então isso que ele conseguiu observar. Muito bem, então o problema é o seguinte: inicialmente, apesar de ter estado consistente com a quantização espacial do modelo de Bohr, uma coisa que não sabiam é que o momento angular da prata é nulo. Então não se conseguia explicar isso, foi feito muito tempo depois. Na época, quando eles viram isso, tanto o Stern quanto o Gerlach, eles falaram que foi a Bohr que estava certo. E tem um detalhe bastante interessante: que eles já tinham praticamente desistido de fazer experiência em
1922, porque um pouco antes até, porque não tinha dinheiro. E eu não sei qual dos dois escreveu uma carta para o Goldman, do Goldman Sachs, aquele fundo de investimento, um dos fundadores do Goldman Sachs, era, obviamente, o Goldman, e ele escreveu uma carta pedindo uma ajuda, de brincadeira quase, que ele tinha conversado com outro colega dele, e ele foi e mandou uma carta para o Goldman, e o Goldman deu um cheque para ele poder continuar fazendo a pesquisa. E aí, quando viu que não tinha mais jeito, em 1922, o Stern já estava nos Estados Unidos e o Gerlach estava fechando um laboratório e ia embora. Só teve uma greve de trem e o Gerlach não conseguiu ir embora. Então, o que ele fez? Ele voltou para o laboratório, melhorou a ótica e aí sim conseguiu fazer isso, fazer o experimento. Então, segundo consta do Stern, essa foi a história dele. Mas, então, o experimento estava correto e a interpretação estava errada. Apenas depois de Fraser, em 1927, que fez estudo com outros átomos de prata, hidrogênio e sódio, que conseguiu fazer a demonstração de que o estudo ultraviolet observado era, na realidade, o sistema de estudo elétrico. Então, com isso, digamos assim, você conta mais ou menos a história do que aconteceu do entendimento que a gente tem em átomos. Eu queria fazer agora um parênteses para falar um pouco de ressonância de Smith, que foi algo que é algo que faz parte do nosso cotidiano e vamos dizer, se beneficiou tremendamente não se tinha muita ideia desse conceito na época, mas se beneficiou tremendamente dos conhecimentos que foram adquiridos durante a guerra, que era a tecnologia de radar, que todo mundo precisava de uma fonte de micro-ondas, uma fonte de radiofrequência, e também a tecnologia de detetores à base de cristais, fazer modulação de sinais de rádio. Durante muito tempo, todos esses estudos não eram disponíveis, mas hoje em dia você pode comprar, acho que custa $350, toda a coleção do MIT Radiation Laboratory, uma coleção que é disponível em CD, e tem um caráter histórico, mas um caráter muito interessante, que eles têm um capítulo praticamente para cada um desses tópicos, inclusive a parte de detetores à base de cristal, é impressionante o que eles conseguiram fazer na época. Então é algo que é bastante interessante. Mas enfim, de posse disso, foi o que se deu a parte de ressonância. Basicamente, o que você precisa? Bom, você precisa de spins, obviamente, você precisa de um campo magnético e você precisa de micro-ondas. Então a ideia é você coloca a sua amostra que contém um número de spins quaisquer, sob a influência de um campo magnético, você incide micro-ondas e você detecta a micro-ondas que é refletido, que variações desse sinal refletido vão te dar, digamos assim, a assinatura de que há ou não a absorção. E quando há absorção, o que você faz é, aqui, agora, a gente já chama de redesenho, né? Você tem um spin que estaria, digamos, apontando para baixo ou apontando para cima, e se você pega, essa aqui é a energia que separa esses dois níveis, G é o fator giromagnético desse spin, B é o campo aplicado e beta é o magnetismo de fora. Então, se você tiver, geralmente, um fator G é da ordem de 2, no campo de ponto 3 Tesla, você consegue ter uma absorção na parte de 9 GHz. Então, basicamente, essa é a história de ressonância eletrônica, mas tem também a ressonância nuclear. E isso tem inúmeras outras aplicações, como, por exemplo, você fazer essas imagens que são completamente não invasivas. Você fica aqui nessas turbinas de magnético intercondutor e é muito mais confortante você saber que está sendo provado por campos magnéticos estáticos e de radiofrequência em vez de estar submetido a raio-x. É algo bem mais confortante. E tem várias outras aplicações que eu posso não apenas fazer imagens, mas fazer desvendagem de moléculas e proteínas, faz também computação quântica, datação, através de óculos de carbono. E aqui tem alguns desses. Enfim, deixa eu concluir com a primeira parte dessa apresentação com dois pontos bastante importantes que alguns devem levar para cá. Um deles é isso, que o átomo possui órbitas quantizadas com níveis de energia discreta. E o fato da gente saber isso tem
todo mundo que tem um telefone celular sabe que uma estação rádio base tem justamente um relógio com a base de tempo, a base de vídeo, que você utiliza para poder fazer sincronismo. Então é algo que realmente está discutido na nossa relógio geral, completamente discutido no nosso cotidiano, em função de meios, então nem se fala. Os minhas também são manifestações claras, no caso desse experimento do Stern e Armac, é algo quase que não tem a menor dúvida, ou uma prova quase que material que você estuda quanto existe. E, enfim, esse aqui também não precisa nem ser, você tem assistente de imagem, solução aritmética, leitura de domínios, discutíveis e por aí vai. Muito bem. Essa história dos átomos separados. Aqui eu tenho uma tabela periódica dos elementos, achei ela bastante interessante porque mostra que cada um deles se parece. Eu, evidentemente, tirei isso de algum lugar da internet. Mas, enfim, tem uma série de elementos e o que acontece quando você começa a trazer eles perto do. Bom, o que realmente motivou as pessoas a começar a trabalhar em sonhos era uma questão prática, que era, vamos dizer, a primeira transmissão sem. Então, o que se fazia? Você queria fazer a demodulação de sinais de rádio. Quando você está mandando um sinal de rádio, o que você tem? Você tem um sinal com uma frequência que carrega a frequência portadora, em cima dele, que é de alta frequência, alta, eu preciso especificar isso um pouco melhor, mas você tem um sinal que é da sua portadora, e aqui no caso você pode modular essa amplitude desse sinal. E aí o que você precisa? Você precisa extrair desse sinal, que é fácil de você mandar, porque o sinal que você quer, vamos dizer, o sinal que você escuta, ele é da ordem de alguns quilômetros. No ouvido humano, assim, em adolescentes até 20 quilômetros, em pessoas mais velhas, um pouco vai caindo com o tempo até alguns poucos quilômetros. O que pode ser uma vantagem às vezes. Mas o que ocorre é o seguinte, essas frequências é praticamente impossível você fazer uma transmissão. Se você pensar no comprimento de onda dessas frequências vamos dizer, do de áudio, o comprimento de onda é muito grande. Então você pensa carregar o celular com uma antena de alguns metros é algo que não é muito prático. Então o que você faz? Você coloca um sinal de bastante, frequência bastante elevada, como portador do sinal de áudio, e aí depois você extrai. O que você usa para fazer isso é um diodo. Aqui eu coloquei um exemplo de um circuito, basicamente você entra com um sinal que deve ter uma antena em algum lugar, e o diodo ele extrai essa parte do símbolo, o que ele faz é a demodulação. Muito bem, então a gente pensa que o diodo é algo bastante complicado, e na realidade foi feito o primeiro diodo, como a gente falou, era feito à base de galena. Galena era um minério que você pode encontrar em vários lugares do mundo, sulfeto de chumbo. E sulfeto de chumbo é um material semicondutor. E o que o Brown fez, e o Marconi na época, em 1898, admite ter copiado partes das invenções dele, foi justamente pegar um fio metálico e encostar nesse minério. E realmente é isso, a pessoa pegava um minério, ia numa mina, tirava, você colocava um fio bastante fino, chamava bigode de gato, justamente para que você tivesse uma área de contato bastante pequena. Isso é extremamente importante porque se a área é pequena, a capacitância associada ao seu detetor era pequena. Isso permitia que você trabalhasse em frequências cada vez mais altas. Quanto menor a frequência, quanto menor a capacitância, mais alta a frequência. E os capacitores, os diodos que eles faziam eram de capacitância de tempo, mesmo nessa época. Enfim, então eles pegavam o material, como no caso da galena, colocavam esse metal e fazia o seu diodo para poder demodular. Aí, isso foi em 1898. A primeira patente sobre isso aconteceu em 1906 e eu consegui achar ela, que eu achei muito, muito interessante, porque na época não se tinha nenhum conhecimento de semicondutores. Mas a gente lê aqui no texto da patente dele, que é o seguinte, que a resposta do dispositivo, a resposta desse dispositivo detector melhorou bastante quando ele usava um corpo composto de
carbono. Esse material pode ser de qualquer forma, etc. e tal, mas ele tem de ser cristalino, no lugar aqui, cristal. Então ele tem de ser cristal, ele tem de ser carbono de sílice. E, enfim, ele entra em outras discussões aqui, mas essas são as possíveis configurações daquele de ouro. Então o que é interessante, pelo menos do meu ponto de vista, é que na época ele fez o que era um sistema de telégrafo sem fio, utilizando esse detetor também baseado nesse contato com um material que ele não tinha a menor ideia do que era. Sabia que era cristalino, mas ele não sabia que era, provavelmente não sabia que era semicondutor. Diz é um lugar que ele conduz, mas não muito bem. Muito bem, então as coisas começaram a esquentar, isso em 1916, as coisas começaram a esquentar, o entendimento foi melhorando a partir dos anos 30, em Illinois, com Science e com a teoria quantificada sólidos, que eles puderam explicar isomantes metais semicondutores nos anos 30, não apenas a teoria, que era já utilizando esses conceitos de Schrödinger desenvolvidos separados, mas agora você começa a trazer esses átomos próximos uns aos outros. E depois, Benzer, que é um professor de Yale, conseguiu melhorar a qualidade de um material semicondutor, que no caso era o germânio. Então ele conseguiu fazer retificadores. E na época, em 1940, o interesse para fazer retificadores que não queimavam, o problema da época era justamente esses que queimavam os retificadores, e a vantagem dos aliados americanos e os ingleses na época, como os alemães, era justamente de ter a tecnologia de radar. Então o que se precisava era retificadores que não queimavam. E no caso de germânio, era um material que digamos assim, que atendia essas solicitações. Então, no caso, se percebia, no caso, na época, nos Bell Labs, as pessoas começaram a entender que materiais semicondutores deveriam ter uma aplicação bastante importante. Deixa eu só fazer uma aula aqui de alguns segundos de como que se formariam bandas de energia, o que é material semicondutor, isolante, conversão com metálico. Então, eu quero dar uma visão bem gráfica do que seria isso. Então, você tem aqui, por exemplo, átomos isolados, com cada um daqueles níveis de energia que a gente mostrou, depois você começa a trazer o junto. E o que ocorre, no tempo que você vai trazendo esses átomos cada vez mais próximos, há uma queda de degenerescência, porque eles não, vamos dizer, a única degenerescência que a gente não fizer vai ser a degenerescência do ciclo que a gente tinha demonstrado. Então, o que acontece é que esses níveis começam a ficar bem próximos uns aos outros, a gente vai trazendo. E quando eles vão ficando muito próximos uns aos outros, você faz o que são chamadas de bandas. Em alguns sistemas, o que ocorre é que há um gap de energia entre duas bandas, e geralmente isso é uma regra que na época as pessoas tentavam descobrir quando é que o material vai ser isolante, quando vai ser semicondutor, quando vai ser metálico. E uma das regras é a seguinte: ele vai ser um isolante ou não, dependendo do número de cargas que eles têm por célula unitária. Certo? A célula unitária é a célula mínima de detecção de átomos dentro de um cristal. Então, se compara, o que acontecia, você preenchia completamente uma dessas chamadas bandas e a outra ficava desocupada. Se a banda está preenchida, você aplica um campo elétrico, o elétrico não tem por onde seguir, então você tem um isolante. Certo? Muito bem. Ainda em 1947, que foi quando eles começaram a já nos Bell Labs a fazer o transistor, não se tinha ainda um entendimento nesse nível de bandas, era algo bastante incipiente. Talvez Shockley soubesse entender, era um físico teórico que liderava o grupo de estado sólido dentro do Bell Labs. Mas eles tinham uma briga, digamos assim, ele e os outros dois, o Jack e o Bardeen, entre o Shockley e os outros, eles tinham algumas dúvidas de como queria fazer. Shockley queria fazer a partir da ideia de que você pode controlar a carga através de um campo elétrico. Enquanto que os outros dois, o Bardeen, eles queriam fazer um dispositivo. Então, para eles não interessava muito a física por detrás. E foi esse o aparato que eles fizeram. Então, alguns de vocês já devem ter visto aqui um pedaço de plástico com uma fina camada de ouro. Então, o que o Bardeen era um cara que conseguia fazer qualquer coisa na época, ele conseguia inventar um pulmão, ele conseguia arrumar um germânio dopado com estanho, filme de ouro por cima,
cargas ou não tinha canal semicondutor. Isso que proferiu esse desenvolvimento. Mas vejam que até aqui não tem ainda muito desse mecânica quântica para poder fazer isso, ou mesmo desses conhecimentos básicos. Isso foi, vamos dizer assim, um esforço não desprezível, obviamente, mas um esforço, digamos, de partir as coisas e conseguir fazer as coisas cada vez melhor. Então, eu falei de germânio, eu falei de silício, e quais são então os semicondutores? Na realidade, não são esses apenas os materiais semicondutores. Silício e germânio, mas tem infinidade de outros. Tem também diamante, que é um material semicondutor. Eu vou dar um exemplo aqui de experimento com ele. E tem também depois outros sistemas que podem ser combinações, são chamados de condutores compostos. Você pode misturar, por exemplo, elementos dessa coluna aqui, 3A e da 5A, e fazer vários outros. Você pode mesmo misturar eles da coluna 4 com a coluna 6, e aí com isso fazer linhas. Por exemplo, sulfeto de chumbo, que era a galena que o Brown utilizou para fazer. Enfim, tem uma infinidade. No celular, depois do celular, a gente tem, geralmente usa esses dois, e hoje em dia, com iluminação de estado sólido, que a gente já tem alguns sinais de trânsito, não falar de trânsito, você já vê, por exemplo, o letreiro de gás, então, desses dois elementos. O que a gente tem aqui é mais ou menos um tipo de carga de material que a gente tem como função do espaçamento entre os átomos. E aí a gente percebe que tem uma infinidade de possibilidades, porque esses semicondutores compostos podem ficar juntos, por exemplo, acerto de galho ou acerto de fio, mas você pode fazer ligas ternárias. Então, com isso, você tem quase que um contínuo de comprimento de onda no qual você pode fazer o seu material. Certo? Uma ferramenta que é importante para a gente ter para poder utilizar é um microscópio de tunelamento. O efeito túnel que eu não escrevi aqui é o seguinte: o efeito túnel é basicamente um efeito obviamente não máximo, mas que a gente lida diariamente no laboratório também. Você tem um metal, uma ponta metálica, um substrato condutor, e aí você faz aplicar uma tensão entre esse metal e o substrato condutor, e aí você varre essa ponta numa superfície, como tem essa animação aqui, e aí com isso a ponta ela vai, digamos assim, subindo e descendo, dependendo, ou a ponta, ou o substrato, só que estiver observando, dependendo da topografia que você tem. Como se consegue isso? Essa corrente de tunelamento, ela, digamos, ela varia exponencialmente com a distância. Então você coloca um mecanismo de realimentação que faz o seguinte: ele levanta e abaixa a ponta mediante as variações da corrente, de maneira a você manter essa corrente constante. Então, basicamente é isso. Então, você tem um cristal piezoelétrico que levanta, você aplica a tensão e ele se reforma, e aí você sobe e desce essa ponta à medida que você vai em cristais, tensão de cristais X e Y. Com isso, você reconstrói uma imagem. Por exemplo, uma imagem, aqui está um pouco difícil de ver, foi uma imagem de um aluno de doutorado no YouTube, que era de um substrato de galho, que é um material semicondutor, e no caso, ele é dopado com silício. Vocês se lembram, eu estava falando que os materiais semicondutores, eles, assim como os isolantes, eles não têm eles têm uma banda preenchida, uma banda desocupada. E a maneira que você consegue condutividade desse material é justamente introduzindo impurezas externas. E no caso, essa aqui é a assinatura de uma impureza, no caso do silício que é dopado. Então, vocês podem ver aqui vários átomos, vocês vão ver, só que a assinatura do átomo de silício, você não sabe dizer qual deles é. O que a gente tem aqui é a nuvem eletrônica do elétron, esse que foi doado para a rede. Esse aqui é o tamanho dela, então é da ordem de alguns 10 nanômetros. Então, o que acontece aqui? Esse átomo de silício distante do elétron que fica em excesso, e aqui o material passa a ser um condutor do tipo N. Então, esse aqui é uma das coisas que a gente faz. Por exemplo, você pode incluir essas impurezas e aí oferir condutividades que variam ordens de grandeza. Então, esse é um dos detalhes que permitiu que os semicondutores fossem, vamos dizer, facilmente utilizados. Agora, se a gente tem esses elétrons, lá eles devem ter um spin também. Muito bem, claro, evidentemente eles têm. Então, algumas medidas aqui que eu vou mostrar
mostrar que são extremamente interessantes. Então, primeiro eu demonstrei aqui no anterior que você tem um elétron, é difícil ver aqui, eu estou tentando repetir algumas das experiências que eu demonstrei para o átomo isolado, agora para o sódio, ele está em algum lugar aqui, e agora vamos ver um pouco sobre o spin desse elétron, não daquele, mas um conjunto de elétrons. E dois experimentos bastante interessantes que eu vou mostrar aqui. Um desses experimentos é o que é apresentado aqui, que é feito por um estudante que está fazendo ensaio agora no laboratório, e eu colaboro com esse professor, Jeremy Levy, que é um estudante físico, e que basicamente diz o seguinte: você pode medir o spin desse elétron através de uma medida óptica. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente quando você faz essa medida, o que você observa é que esse spin ele precessa com o tempo, dado um campo magnético finito. Então o que é esse gráfico aqui, essa imagem que te diz? No eixo X você tem tempo, no eixo Y você tem o campo magnético passando por zero. Então o que você observa é exatamente isso, essa precessão desses spins dado para o campo magnético aplicado. E aqui você tem um forte aqui nos pontos. Um outro experimento que saiu recentemente, que é muito interessante, é numa barra de acelero de gado, e esse experimento só tem 2, 3 anos, e basicamente utilizando essa mesma técnica que permite você ver se o spin está para cima ou para baixo, foi o chamado efeito Hall de spin, que basicamente o que mostra é que você tem uma acumulação de spins, vamos dizer, spin para cima e spin para baixo, de uma barra semicondutora de acelero de gado. Então, no que isso pode dar uma referência muito, muito interessante. Então, aqui a gente consegue ver também em relação a tudo isso. Uma outra experiência, essa que eu vejo com um aluno meu, que é agora com o diamante. E essa experiência é uma experiência bastante interessante também, para mim, né, interessante, eu acho. É um cristal de diamante. E aqui o porquê é diamante? O diamante geralmente é conhecido pelos 4 Cs, vamos chamar assim, que é a cor, o corte, né, o cut do diamante, a tradução de quilástico em inglês é o carat, né, um dos outros Cs, e finalmente a clareza. Então tem esses 4 Cs que fazem o diamante ser bastante atraente e caro. Tem um ou outro C que é justamente a coerência. O que é coerência? Uma vez criado um spin dentro de um material, ele pode, deixa eu colocar uma posição assim, o tempo de coerência é o tempo que ele vive nesse estado quântico e pode ser observado aqui nessa figura. Então vocês observam que ele, em princípio, sobreviveria mais até do que para alguns campos magnéticos, dependendo do campo magnético, sobreviveria mais do que 12 nanosegundos. Então o que acontece? Esse seria, digamos assim, o tempo de coerência, o tempo que ele vive nesse estado quântico. No caso de elétrons dentro de diamante, eles têm um tempo de coerência que persiste por vários milissegundos. E esse que é o aspecto interessante. Então, nesse experimento aqui que a gente tem algumas dessas impurezas, cada uma colorida com uma cor diferente, eu posso explicar em detalhes o que cada uma dessas cores quer dizer, mas basicamente o que eu quero que vocês se concentrem nesse efeito branco, e quando você aplica um campo magnético, você vê o desdobramento do spin, essa curva verde, mas o que a gente utilizou aqui era justamente uma micro-onda circularmente polarizada para testar uma regra de seleção. Então, basicamente, a gente ia ver uma transição de spin para cima para spin para baixo, dependendo da polarização da micro-onda, que é essa curva vermelha, ou de baixo para cima, que é, por exemplo, essa curva azul. Então, aqui continuando a parte de spin, agora com sólidos. Muito bem. Até nesse momento eu falei só em cristais bulk, outras palavras em volume, a gente está falando de materiais sem nenhuma modulação de composição nem nada, mas algo que eu tinha mostrado em uma das mensagens que é muito interessante é que existem materiais outros que não diamantes, existe diamante e acelero de gama. E o que a gente pode fazer é combinar esses materiais, porque o que é interessante é que esse gap de energia muda. Se você muda o gap de energia, isso significa que você pode prender elétrons em regiões espaciais já pré-determinadas. Então você pode, por exemplo, fazer um sanduíche de acelero de gado com pão de acelero de alumínio, e aí elétrons
E aí, com isso, você consegue confinar elétrons ou portadores. Esse aqui é um exemplo, esse aqui configura o potencial, então os elétrons vão ter que ficar aqui. Esse aqui é uma imagem do seu eletrônico de transmissão, onde vocês podem observar diversos materiais diferentes empilhados, e a gente tem controle a nível de camada por camada atômica. Por exemplo, esse é um dos exemplos. Muito bem, isso aqui é como você faz. Então vamos agora ver como que funcionaria se você consegue prender esses elétrons em plano. Será que no material, a gente, obviamente, as bandas de energia que eu tinha demonstrado ou mostrado é uma consequência natural dessa natureza, desse caráter homossexual do elétron, mas a gente pode dar um grau, um grau de complexidade em cima, modular esse potencial atômico dos átomos com, vamos dizer, nanoestruturas, dispositivos que têm dimensão de vários tamanhos diferentes, mas nada muito grande, algo bastante pequeno. Então, quando você modula, você consegue ver mais exemplos dessa característica, dessa natureza ondulatória do elétron. Um exemplo que é muito interessante é esse de cá. Então, foi feito esse sanduíche, a de galho, entre duas camadas de cadeira de alumínio. Com isso, você faz o que se chama de gás elétrico bidimensional, eles se comportam como uma onda mesmo, e aí você coloca dois metais aqui, e aí você abre e faz uma constrição. Dependendo do potencial que você coloca, você deixa passar um quanta de condução, ou dois, ou três. E todas essas reflexões, ou todos esses padrões que a gente consegue ver, estão exatamente associados a essa natureza ondulatória do elétron. Aqui são as imagens que são feitas, eu posso ficar em detalhes depois sobre os interesse, esses são os cálculos. Então, obviamente, todos são bem-vindos à referência, mas esse é um exemplo da natureza ondulatória do elétron. Muito bem, eu falei de confinar os portadores em uma dimensão, a gente pode confinar em três. Se você pode confinar um, por que não confinar em três? E quando você confina em três, agora vejam que você está substituindo aquele potencial atrativo do núcleo do átomo por esse potencial repulsor dessas barreiras. Isso faz, então, agora com que a gente faça, como o Paulo colocou, então, você está simulando um átomo. Então, a maneira de simular um átomo é você substituir esse potencial atrativo do núcleo por potencial repulsor nessas barreiras que a gente pode controlar. Uma maneira de fazer é colocando materiais diferentes, eu não vou entrar em detalhes, mas você consegue, por exemplo, colocar esses incrustados com uma ilha de sementinha dentro desse eletricidade. Se você olhar o potencial, ele confia em todas as três direções. Então agora, nos últimos minutos que faltam, eu vou mostrar rapidamente alguns experimentos. Esse aqui é um desses experimentos que a gente fez, esse aqui é repetindo o experimento de Hertz, onde a gente tem um conjunto aqui, só que nesse caso todos estão identificados uniformemente distribuídos dentro daquela ampola, aqueles átomos de mercúrio. Aqui a gente coloca todos os átomos só, coloca também o mesmo ou um potencial entre os dois anodo e cátodo e mede a corrente. Isso é o que a gente observa. Então o que a gente vê também são níveis discretos de energia, então aqui a gente pode dizer que realmente a gente tem, nesse caso aqui, um átomo artificial, porque os níveis eles são discretos. Deixa eu só colocar aqui uma analogia, só que aqui eu tenho uma camada S e uma camada B. Os detalhes, existem diferenças nos detalhes de cada um desses experimentos, mas eles são muito semelhantes. Mas esse aqui é um dos experimentos que demonstra exatamente que esse elétron aqui, que esses conduções realmente se parecem com átomos. Então, se eles se parecem com átomos, se eu consigo colocar um elétron lá, eu posso também mexer com isso. E nos últimos minutos da minha apresentação eu vou devotar isso. Então, o que a gente faz? A gente pode, por exemplo, medir essa energia entre cada um desses eventos. Isso é feito nessa transparência que você aplica o campo magnético. Como o Zino fez aqui, eu desdobro esses dois níveis e essa diferença era diretamente proporcional ao campo magnético aplicado. Isso é o que a gente observa aqui. Então, na realidade, esses elétrons eles têm uma função de onda associada que a gente pode calcular e também tem um spin que a gente consegue medir. Esse trabalho não foi em detalhes, mas a gente observa também que esse spin, as características da função de onda dependem de como você configura o seu elétron lá.
finalmente eu vou terminar com essa experiência aqui, que eu considero a experiência, talvez uma das experiências mais interessantes que eu já vi, que é um trabalho fabuloso, que é você constrói um conjunto, como eles fizeram, e depois você aplica um sinal de radiofrequência, da ordem de menos de 1 GHz. Quando eu conversei com uma pessoa que fez esse trabalho, a humildade da pessoa me deixou impressionado, porque é um trabalho extremamente difícil. Eu falei, poxa, mas como você conseguiu fazer? Ele falou, não, bom, a gente fez, mas não era em alta frequência, era só alguns megahertz. Mas assim, em qualquer frequência, esse trabalho seria extremamente difícil. E é realmente um trabalho excepcional. Mas enfim, aqui vocês observam o efeitozinho, como eles fizeram, mas eles fizeram mais. Além de fazer o efeitozinho e observar, eles conseguiram fazer o controle coerente da evolução de um único elétron preso dentro desse ponto quântico. Isso aqui vocês podem observar, a linha só da teoria e os dados são esses pontos que estão aqui. Então esse aqui é um exemplo assim, fabuloso, assim, algo que qualquer um teria sonhado em fazer nesse lugar. Então eu vou concluindo aqui, dizendo, bom, os pontos quânticos são realmente átomos desenhados, a gente consegue desenhar, você confina em 3 direções as cargas, quando você utiliza materiais condutores, você consegue controlar o número de cargas de maneira determinística e você consegue também fazer o controle disso. Isso, agora a gente faz a pergunta, a gente chegou até agora, se você consegue isolar elétrons, a gente já demonstrou que tem controle disso. Eu não falei nada, mas esses átomos artificiais a gente também consegue fazer fórmulas sobre demanda. E qual que é o futuro então? Então, a gente percebe que agora você tem um grau de liberdade que anteriormente não era nunca explorado, pelo menos nesses dispositivos de estado sólido, que agora é uma janela nova para a gente poder fazer e poder trabalhar. Então, é algo que é bastante interessante e algo que a gente pensa, bom, tem todo esse decréscimo constante, tem aquela primeira transparência que eu mostrei daquele ENIAC, que a gente obteve ganhos estratosféricos em termos de eficiência, mas será que consegue se melhorar ainda mais? E isso, se vocês lerem o livro do Feynman aqui, que é um livro bastante interessante sobre Lattice Computation, vocês podem derivar que ainda há bastante espaço, como ele mesmo disse numa das apresentações dele, ainda há bastante espaço, there's plenty of room in the bottom, não sei como se, bom, se você diminuir as coisas, ainda há bastante espaço para se fazer, se trabalhar, ainda se pegarmos os dispositivos atuais, ainda há bastante espaço para se poder fazer uma melhoria, só pensando no consumo de potência. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.